Olá, Oi, Boa noite. boa noite. só dar um minutinho. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal. Sim, eu vou aproveitar aqui e vou mandar o link pro pessoal. Tá, a gente já Coloca. fixa. Não, só digita aqui. Só, Acho que foi. aí, vamos começar? Vamos sim. Tá. Então, primeiro, boa noite. Para quem não conhece, essa é a Marina Servato. Foi colega nossa, né? Colega do Murilo, na verdade, de Sim, residência. E aí sim, eu acabei te conhecendo lá. Vou falar o mini sim. currículo dela rapidinho. Ela é médica veterinária graduada pela Unesp de Botucatu, fez residência em clínica e cirurgia de equinos pela USP, iniciou na equitação no ano de 2000, está cursando o Mastery Course do método Stressless Training. Straightness Tracer Training. Training, isso. Atua no Aras Concorde como médica veterinária, treinadora e instrutora, representante internacional no Brasil e treinadora aprovada pela World Beatless Association. É isso mesmo? Falei tudo certo? Sim, isso aí. Então vamos começar. Primeira pergunta: o que é a equitação sem embocadura? Que é justamente o nosso tema, né? Tá, então esse termo que a gente ouve bastante, que é o beachless, nada mais significa do que sem embocadura. Beach é embocadura, less, sem, então sem embocadura. Dentro do Beatles existem alguns tipos de equitação sem embocadura, com cabeçadas sem embocadura, ou sem cabeçada, ou sem equipamentos. Aí existem algumas variações. Então, a definição do Beatless é utilizar qualquer outro equipamento que não vá dentro da boca do cavalo. Então, eu vou comunicar com o cavalo com outros tipos de ajudas, exercendo outros tipos de pressão em outros locais que não a boca do cavalo. Então, basicamente, essa é a definição. E quais são as principais ferramentas, né? Quais são as principais cabeçadas que não utilizam a embocadura? Tá, quando eu falo de tipos de cabeçada beachless, eu posso classificar elas dentro de três tipos principais. E eu gosto de fazer essa classificação porque o mecanismo de ação muda, então a forma como a gente usa as rédeas e as ajudas pode variar um pouco. Então, primeiro, eu tenho as cabeçadas que vão exercer uma pressão na cabeça do cavalo. Então, eu puxo a rédea vai fazer um contato direto na cabeça do cavalo, fazendo uma pressão numa parte geralmente do chanfro do cavalo. Então, são equipamentos como o side pull, o cabeção. Então, são esses equipamentos que, teoricamente, têm um potencial menor de exercer pressão. Por que teoricamente? Porque o material envolvido ali na composição dessa embocadura também vai influenciar, mas aí já passamos para outro assunto. Depois, além dessas cabeçadas que exercem pressão, eu posso falar que existem outros tipos que exercem uma compressão. Por quê? Eu tenho algum tipo de tração que vai acabar comprimindo o focinho do cavalo ou a mandíbula, de forma que essa pressão vai ser um pouquinho potencializada. Então, vai ser uma pressão um pouquinho maior do que essas embocaduras que só exercem uma pressão.
E aí eu tenho vários tipos de cross-under, aquela cabeçada do Dr. Cook, o hackamore indiano, o mesmo bozal, é, o LG Bridle. Nossa, tem uma infinidade de embocaduras que vão fazer esse tipo de compressão no focinho do cavalo. Tá? Perfeito. Depois a gente passa para o terceiro tipo, são as embocaduras, que além da pressão e além da compressão, elas têm um sistema de alavanca. Então, elas vão potencializar ainda mais essa ação da rédea na cabeça do cavalo. E aí que entram os hackamores mecânicos, como o hackamore inglês, o flower hackamore, e essas cabeçadas que têm algum tipo de alavanca para conectar da rédea, para exercer a pressão na cabeça do cavalo. Então, basicamente, esses são os três tipos. E aí tem vários nomes, cada um inventa o seu. Hoje em dia tem milhares de modelos no mercado. E é importante a gente conhecer um pouquinho as diferenças para saber o que vai funcionar melhor em cada caso, para cada cavalo. Sim, perfeito. E quais são as causas das dificuldades na equitação sem a embocadura? Tá, então quando eu falo dificuldade na equitação, eu posso pensar em dificuldade de controle. Quando eu tenho uma dificuldade de controlar o cavalo, eu posso pensar em, basicamente, resumindo, claro, pode ser muitos, mas eu posso classificar em basicamente três tipos de dificuldade de controlar o cavalo. A primeira seria mais simples, treinamento. O cavalo não está entendendo o que você está pedindo. Então, ou um cavaleiro inexperiente, ou um cavalo que ainda não passou por um processo de treinamento adequado, ele não está entendendo o que você está pedindo com aquela pressão ali no focinho, puxando a rédea, ele não entende. Isso é fácil de resolver, você conhecendo como funciona a aprendizagem, os mecanismos de ação, como ensinar o cavalo, isso facilmente você ensina para ele como responder às ajudas que você está pedindo. E isso é a mesma coisa com ou sem embocadura, não muda. Depois eu posso pensar em outros dois tipos de problemas quando uma pessoa me fala que ela não está conseguindo controlar o cavalo. A primeira pode ser quando o cavalo, por exemplo, tem uma motivação muito grande para fazer outra coisa sem ser a que você está pedindo para ele. Como assim? Por exemplo, eu tenho um cavalo que está com um grau de energia assim excessivo, porque ficou trancado na baia há muito tempo. Eu pego ele e vou para a pista montar e peço um galope. Ele vai ficar tão agitado, tão ansioso, que ele vai querer correr, e então ele quer fazer uma coisa que não é o que você está pedindo. Por exemplo, ficar andando ao passo. Ou então um garanhão que vê uma égua e quer ir atrás dela, alguma coisa desse tipo. Então, alguma coisa que ele queira muito fazer e não queira fazer o que você está pedindo para ele. E o oposto também é verdade. Às vezes você está pedindo uma coisa para ele e ele não faz porque ele está tentando evitar alguma coisa. Então, por exemplo, ele tem algum tipo de dor nas costas, Sim. Algum tipo de medo. Por exemplo, você quer que ele passe num lugar que ele tem medo, ele não vai passar porque ele tem medo. Então, quando ele evita alguma coisa para preservar a saúde dele, também pode ter essa dificuldade aí de condução. Então, basicamente, eu penso nessas três situações agora. E assim, essas situações vão ocorrer com ou sem embocadura, tanto faz. A diferença é que às vezes isso fica um pouco mais claro quando você não está usando uma embocadura e você acaba não percebendo. Mas basicamente, não sei se ficou claro, mas são basicamente esses problemas que eu consigo pensar quando me falam que tem dificuldade de não usar a embocadura no cavalo delas. Mas então, basicamente, quando a gente a gente consegue entender quando o cavalo está usando embocadura, o cavaleiro, né, consegue exercer uma pressão maior e submeter o cavalo ao que ele quer, né,
teoricamente, diminuindo essas dificuldades? E aí, quando você Sim. não usa a embocadura, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de vencer quando o cavalo vai de encontro ao que você quer, né? Sim, quando são essas duas últimas situações que eu comentei, sim. Às vezes com a embocadura você acaba mudando um pouco essas prioridades na cabeça dele. Porque, por exemplo, ele quer muito correr, mas com uma embocadura muito forte que vai causar dor, aí essa vontade dele já não vai ser mais algo tão desejável comparado ao que ele vai sentir se você colocar uma pressão excessiva e causar dor, por exemplo. E quando é questão de treinamento, aí não, aí é porque ele tem que entender realmente o que está acontecendo. Sim, Sim. com certeza. E quais os prós e os contras da equitação sem embocadura? Quais as vantagens e desvantagens quando comparado à equitação convencional? Tá, eu vou explicar um pouquinho o porquê eu priorizo. Eu digo priorizo porque eu não sou contra o uso de embocadura, tanto é que eu uso a embocadura, né, em algumas situações. Então eu vou explicar um pouquinho por que eu priorizo treinar sem embocadura. Eu até anotei aqui para não esquecer nenhuma parte, mas eu anotei 4 tópicos para a gente conversar. O primeiro é porque eu priorizo na minha equitação refinar cada vez mais a minha equitação. Eu exijo de mim refinar cada vez mais a minha técnica e a minha habilidade. Então, para isso, eu tento cada vez mais usar equipamentos mais suaves, mais leves, menos ajuda, menos pressão, para que eu consiga me comunicar com o cavalo de uma maneira mais harmoniosa e com mais sintonia. Então, nesse sentido, eu vou pensar de que se eu tenho um freio, eu quero passar ele para o bridão. Se eu tenho um bridão, eu quero passar ele para o bitless. Então, é esse caminho que eu tento traçar. Então, tentar cada vez mais tirar artifícios e me comunicar com o cavalo da forma mais simples possível. Quando a gente fala de equitação competitiva, isso às vezes é um pouco complicado, porque aí a prioridade da pessoa, ela tem que ganhar aquela prova para levar o prêmio para casa para poder bancar o cavalo dela aquele mês. Então, aí fica um pouco mais complicado, né? Encaixar isso nessas prioridades. Mas eu tenho a opção de escolher o que eu quero buscar com os meus cavalos, né? Esse ano eu até voltei a competir e tudo mais, mas sempre priorizando essa equitação com leveza que eu busco alcançar. Então, esse basicamente seria meu principal motivo. Depois, os 2 próximos tópicos têm a ver com a biomecânica do cavalo, tá? Então, o primeiro tem a ver com a ATM, que é a articulação temporomandibular. A ATM é essa articulação que a gente tem aqui. No cavalo, eu tenho um crânio aqui para mostrar para vocês. Então, aqui é uma cabeça de cavalo. Então, aqui tá a boca dele, certo? É um pouco grande. E a ATM é essa articulação aqui, tá? Não sei se está dando para ver bem, porque tem um texto aqui na frente da minha imagem. Mas a ATM é essa articulação aqui. Tá? E se vocês olharem, ela está muito próxima aqui da nuca. A nuca do cavalo é aqui. E o que tem aqui perto também é o aparelho vestibular, o vestíbulo do cavalo, o ouvido. Então, tudo isso aqui está completamente relacionado. Está tudo interligado por tecidos moles, bastante inervação passa por aqui. Então, a ATM está muito conectada com a nuca do cavalo. Ela também tem muita relação com o equilíbrio do cavalo e a própria percepção, que é a noção que ele tem do corpo dele no espaço. Então, a ATM está completamente ligada ao equilíbrio do cavalo. E quando eu tenho tensão na ATM, eu prejudico todas essas funções. Então, em alguns casos, se o cavalo sentir dor aqui na mandíbula por causa da pressão da embocadura, isso gera pressão na bochecha, dor na ATM. Isso pode desencadear uma série de problemas na biomecânica do cavalo como um todo. E isso vai da nuca até o rabo. E aí eu vou ter vários tipos de problema quando eu tenho tensão na mandíbula. Então o cavalo precisa estar com a mandíbula relaxada. E isso vale muito pra gente também. Tem vários dentistas que
fazem placas de amortecimento para gente que tem bruxismo, e isso influencia até, às vezes, a coluna, o pé da pessoa. Isso tem muito a ver para todos os animais. Então, o principal em relação a isso, tá? Além disso, além da ATM, tem a questão da língua. Se eu tenho dor na língua, tensão na língua, e o cavalo retrai essa língua, eu também vou ter várias influências na fisiologia e na biomecânica do cavalo. Se vocês sentarem com a mão na cintura e mexer bem forte a língua para trás, vocês vão perceber que, assim, contrair lá para trás bem forte a língua e depois soltar, vocês vão sentir que seu corpo inteiro sofre alteração. Então, a língua está muito relacionada a toda a musculatura ventral nossa. Então, ela se insere a origem dela é o ocioide, que fica entre as mandíbulas, e tem vários músculos que se conectam ao ocioide e vão até o externo. E esse osso também está relacionado à função como deglutição, respiração. Então, tá igual na nuca, ali tá tudo intercalado. Então, a nuca seria essa parte dorsal e a língua e o ocioide, toda a musculatura ventral. Então, se eu tenho tensão na língua, se o cavalo tem dor na língua, isso vai atrapalhar todas essas outras funções. De toda a movimentação de membros anteriores. Então, às vezes, você tem cavalos que tropeçam muito e, às vezes, isso está relacionado por causa de tensão na boca. Então, isso é um outro motivo muito forte. E alguns cavalos têm muita sensibilidade e isso é muito nítido. A Dominique, a minha égua que vocês estão mais acostumados a ver na nossa página, que eu treino bastante, que é a que está mais tempo comigo, quando eu comprei ela tropeçava muito, toda hora. Ela tinha muita tensão na boca. E depois que eu passei para o cabeção, que é a embocadura que ela usa agora, um cabeção acolchoado, ela às vezes tropeça, mas isso melhorou demais, assim, e o treinamento dela só evoluiu depois disso. Então é uma questão bastante importante. Em alguns cavalos isso vai ser mais forte, e em outros cavalos nem tanto. Mas é uma questão a se considerar aí também. Tá? E o último ponto dentro disso é que, igual eu falei, eu não sou contra a embocadura, tanto é que eu uso. Uma embocadura usada corretamente, ela tem sim seus benefícios, né? Mas a gente erra. A gente erra e às vezes a gente causa dor. Não tem jeito. Por mais profissional que você seja, em algum momento você vai cometer algum erro e aquilo vai gerar uma dor no cavalo. Não tem jeito. Lógico que não é o fim do mundo, não tem nada demais, mas se você tem uma embocadura ali na boca do cavalo, às vezes isso não vai ser tão impactante para o cavalo. Principalmente se é alguém um pouco inexperiente, que vai errar um pouco mais, vai perder o equilíbrio, às vezes acaba se pendurando nas rédeas, e aí isso não vai ser tão impactante para o cavalo. Tá? E aí você me perguntou das vantagens, então eu vou falar quando eu uso a embocadura, porque são os momentos que eu acho que isso que é o momento que é melhor para o cavalo que eu uso minha embocadura. Então, por exemplo, em alguns cavalos que vêm com algum problema postural, que eu preciso fazer uma correção postural, que tem um problema muito sério de pescoço invertido, principalmente, às vezes é muito difícil trabalhar isso sem o auxílio da embocadura. Porque um cavalo que tem uma musculatura muito forte de pescoço, no pescoço invertido, ele fica muito forte em relação à pressão que você vai exercer nas rédeas. E também a posição que ele fica com a cabeça vai um pouco contra o mecanismo de ação de um side pull, por exemplo. Se o cavalo está com a cabeça erguida, o pescoço invertido, com a ponta do focinho lá em cima, quando eu faço pressão, eu não vou fazer pressão no chanfro. Eu vou fazer uma pressão que vai para trás, que praticamente ele não vai sentir. Então, nesses casos, é muito complicado. Lógico que eu priorizo primeiro fazer outras etapas antes de montar com cavalos que têm esse problema postural grave, como trabalho de chão. E isso ajuda muito.
Mas em alguns casos, desses cavalos que têm muita restrição de movimento e acabam sendo trabalhosos, e até um pouco cansativo de você trabalhar sem embocadura, eu acabo optando por isso, mesmo porque quando é um cavalo que precisa de muita ajuda, muitas correções, se você fizer muita coisa numa cabeçada sem embocadura, você acaba desensibilizando ele também. Então, isso acaba sendo um aspecto negativo. Então, às vezes, para ajudar um cavalo que tem um problema que precisa ser corrigido, senão ele vai ter outros problemas, lesão e tudo mais, aí eu priorizo utilizar, porque aí eu vou resolver aquele problema e aí isso costuma melhorar rápido e aí eu posso escolher qualquer outra cabeçada que eu quiser, certo? E Entendi. lógico a questão de segurança, né? Eu acho que a segurança vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a segurança. Se você não se sente seguro, se você não se sente tranquilo, se você acha que corre o risco de o cavalo não te obedecer, se você não usar a embocadura, não tenta. Vai por etapas. A gente pode conversar um pouco aqui sobre as etapas para você seguir, para você tirar a embocadura, mas não tenta de uma vez, se você achar que não é seguro, não faça. Continue usando sua embocadura, vai treinando para que isso possa ser feito de uma maneira segura. Perfeito. E você comentou, às vezes, de uma, até mesmo uma certa pressão de mercado para você obter resultados mais rápidos, né? As pessoas acabam tendo uma tendência a usar a embocadura, porque elas querem ganhar a prova, elas pensam no prêmio que elas vão receber e tudo mais. Você chegou a comentar sobre isso justamente para o cavalo se pagar de uma certa forma. É, pensando aí nesse ambiente mais competitivo, né, isso é uma curiosidade, existe alguma limitação para os cavalos competirem sem embocadura? E aí uma segunda parte da mesma pergunta, você acha que os cavalos que são treinados sem embocadura conseguem competir em nível de igualdade dos que trabalham com embocadura? Tá. Eu acho que depende muito da modalidade, mesmo porque em algumas modalidades é proibido entrar sem embocadura. Você é Tá. obrigado a ter embocadura X ou Y para participar da prova. E ah, assim, eu vou contar uma experiência que eu tive esse ano, que foi a minha primeira prova de equitação de trabalho. A minha primeira é a primeira do meu cavalo. E a gente foi sem embocadura, a gente foi usando um flower hackamore. E quando eu comecei a treinar esse cavalo para essa prova, eu percebi alguns medos que ele tinha. A gente trabalhou isso e aqui em casa estava tudo bem. Mas treino é treino, prova é prova. Chegou na prova, Sim. aquele problema que a gente tinha teoricamente resolvido veio à tona de novo. Que é o trauma que ele tem de chicote, provavelmente. E na equitação de trabalho a gente tem a vara que a gente tem que coletar as argolas. Então, o que aconteceu? Quando eu peguei a vara, sem querer, eu errei e eu toquei na garupa dele com a vara. Ele encarou isso como se fosse uma chicotada e avançou, saiu galopando. Uhum. Se eu tivesse com embocadura, eu teria controlado ele mais fácil? Provavelmente. Provavelmente eu teria controlado ele mais fácil, talvez eu até tivesse sido muito melhor na prova. Mas o problema que ele me mostrou ali, talvez eu não tivesse percebido que era tão grave e que eu precisava realmente focar naquilo e trabalhar aquilo. Então, o estado mental dele não ia mudar. Ele ia ter passado pela mesma situação de estresse, para ele e aquilo ia ter sido grave, e às vezes a gente não percebe, porque com uma embocadura, às vezes a gente consegue se impor ali e acabar controlando melhor. Então, às vezes é complicado, porque se é uma pessoa que está indo para ganhar a prova, com esse objetivo, isso vai acabar sendo muito frustrante. E aí elas vão acabar desistindo e abandonando. Então, eu acho que tem como sim você chegar num alto nível sem embocadura, mas o caminho provavelmente vai ser mais longo. E não tem problema, cada um sabe das suas prioridades e tudo mais.
Mas eu vou optar por esse caminho, priorizar o estado mental do meu cavalo para que ele se mostre tranquilo e ele faça a prova da próxima vez sem nenhum tipo de problema, sem eu precisar colocar uma ferramenta mais forte. Talvez, com o tempo, se eu usasse embocadura, ele ia assustar, e com isso ia acabar se resolvendo. Mas o oposto também pode ser verdade. Porque se ele entra num estado de pânico e eu puxo ali a embocadura e ele corre e ele sente dor, aí isso pode ser muito pior. Então tem os É o dois lados. estresse constante, né? Então isso tem os dois lados. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, às vezes, o caminho sem embocadura vai ser muito mais rápido. Porque ele não vai gerar mais dor, mais estresse no cavalo. Então é muito difícil, porque são situações muito complexas e cada cavalo é um cavalo, cada cavaleiro é um cavaleiro. Eu também estava Sim. nervosa na hora, eu também estava um pouco tensa. Então são muitas coisas envolvidas, mas eu acho que é possível sim, eu acho que tem como. E é só a gente ter paciência e treinar bastante, estudar e aprender como usar as ferramentas que a gente tem da melhor forma. E o cavaleiro fica com uma sensibilidade maior, né? Ele tem que ter uma fica. sensibilidade Nossa, maior, né? tem que ter sim. Eu já, várias pessoas super iniciantes já vieram montar meus cavalos sem embocadura e não tiveram nenhum problema. Então, exige mais habilidade, sim, mas eu acho que exige mais habilidade para situações mais complexas. Porque para coisas Sim. do dia a dia, passeio, início de aula, eu também não vi muita diferença desde que eu parei de usar essa embocadura nesses cavalos nas aulas, sabe? Então, eu gosto muito porque ela te dá muitos insights sobre o que realmente está acontecendo no cavalo, né? Por causa daquilo que a gente comentou de não impor talvez uma coisa que ele não queira fazer, ele acaba mostrando muito mais as dificuldades que ele está tendo. Então, se aquela encurvatura para aquele lado ali é difícil para ele, às vezes com a embocadura eu não percebo que é tão difícil assim para ele. E às vezes sem eu vou perceber melhor. Então, isso me dá muita informação sobre o que eu realmente, qual que é a raiz daquele problema. Porque às vezes a gente acaba, quando a gente opta por cada vez ferramentas mais fortes, às vezes a gente acaba não conseguindo entender qual que é a raiz real do problema. E aí, se você não corrigir ela, isso às vezes pode virar uma bola de neve, né? E aí vai ser cada vez pior. E ainda falando sobre essa questão mais comercial da coisa, né? A gente teve uma pergunta do público sobre, foi assim, e os investidores, entre parentes patrocinadores, o que eles falam sobre isso? Né? Que, ou até mesmo, muitas vezes, quem está montado no cavalo não é o proprietário, né? E tem um proprietário pagando para ele montar e para ter desempenho sobre isso. Como que você acha que a gente consegue equacionar isso tudo? Isso vai depender muito do público-alvo, né? E da prioridade daquele público. Se sua prioridade é o bem-estar do cavalo, é fazer uma equitação de qualidade, em relação a isso não vai ter problema. Mas se a pressão realmente for o resultado de ganhar a prova, aí realmente começa a ficar complicado. Porque aí aqueles problemas, a raiz daquele problema que a gente está comentando, isso começa a ficar de lado. E aí o resultado fica sendo mais importante do que a qualidade da equitação. Então eu tenho mais essa vertente assim, de equitação acadêmica e não tanto competitiva. Então os objetivos são um pouco diferentes, né? Porque a equitação acadêmica, ela prioriza o que é mais saudável, que é a postura melhor para o cavalo realizar o exercício, para ele ser mais saudável, para ele ser mais forte. E não tem tanto foco nesse ganhar a prova. Porque a maioria das provas é um resultado quantitativo, é o tempo, a nota. E às vezes toda essa questão da saúde do cavalo às vezes não está incluído nesse resultado, né? Então, realmente é um pouco complicado, mas eu acho que essa demanda por exigir e priorizar o bem-estar tem aumentado muito nos últimos tempos. Sim. Tanto é que uns 3, 4 anos atrás, qualquer loja que você fosse de material de cavalo, você não encontrava nada sem embocadura. Ninguém sabia o que era, ninguém comprava, ninguém vendia. E hoje isso tem mudado bastante.
Então, eu acho que a tendência é existir esse outro tipo de competições, como equitação de trabalho, por exemplo, que eu tenho notas qualitativas para os movimentos, então eles dão nota pela qualidade do movimento e não só pelo tempo, por exemplo. E quem sabe mais para frente, modalidades, categorias exclusivas para cavalo sem embocadura, por exemplo. Porque É, realmente existe uma diferença sim. na equitação e nas prioridades. E mesmo em relação à postura, contato, por exemplo, no adestramento competitivo se prioriza muito aquele contato constante para que o cavaleiro fique parecendo que ele não está fazendo nada e as ajudas ali muito sutis. Então, às vezes eu preciso de uma embocadura para ter esse tipo de equitação. Porque com uma Sim. embocadura, com uma cabeçada beatless, o mecanismo de ação é diferente. Se eu ficar grudada nela e deixar um contato constante com ela, isso vai acabar desensibilizando o cavalo, vai chegar uma hora que aquela pressão não vai estar significando mais nada para ele. Então, existem algumas diferenças sim na equitação. E às vezes, quando você passa para a competição, dependendo do juiz, dependendo do que é normal dentro daquela modalidade, vai existir uma diferença, sim. E talvez você tendo esse contato maior, né, e esse feeling melhor do cavalo, conhecer o cavalo melhor, né, talvez facilite você, mesmo usando embocadura depois, né, para uma prova, uma coisa assim, você trabalhar melhor, né? Então, talvez seja Sim. um novo pensamento, né, do pessoal começar a trabalhar um pouco sem embocadura. Acho que ela travou. Tá ouvindo, Má? Ixi. Está com probleminha de. Ih, ela caiu, peraí. Espera só um minutinho que ela vai voltar, a gente já reconecta. Opa. Oi, voltamos. Oi, caí. A gente tem uma perguntinha aqui. Alguma dica de onde comprar a cabeçada no Brasil? A Beatless. Nossa, eu tenho várias dicas. Eu posso deixar aqui para vocês. As minhas, basicamente, são da Bianca, da Liberty Ecos, e algumas que eu comprei com a Renata Tesh. Mas né, tem várias lojas online que você pesquisar ali, você vai achar também, na Horse Shop. Eu acho que o meu cabeção é da Horse Shop. Mas hoje em dia está cada vez mais fácil de você encontrar. Se você pedir nas lojas, geralmente eles conseguem. Perfeito. E quando você, por exemplo, recebe no Aras um cavalo que está acostumado a usar embocadura, mas ele justamente te procuram buscando um trabalho diferenciado, né? Buscar usar menos ajudas, né? Como que você faz essa transição aí do cavalo que usa embocadura para passar a trabalhar sem ela? Tá. É, Geralmente eu sempre começo trabalhando esses cavalos do chão, e aí com o trabalho de chão eles já me passam muita informação sobre o que está acontecendo no corpo deles. E com o trabalho de chão, geralmente eu sei qual cavalo eu posso já montar sem embocadura, ou qual cavalo eu vou subir e testar com embocadura, e para ver o que acontece. Ixi, travou. Acho que a Marina está com um probleminha com a internet dela. A conexão está um pouco ruim. Vou aguardar um pouquinho. Vai sim, a live vai ficar disponível por 24 horas nos stories.
e depois ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube, tá? Ficar definitivo. Só um minutinho, gente, para ela entrar de novo. A gente tentou conectar e não conseguiu de novo. Vai. Agora vai. Estamos de novo. Voltou. E na roça é assim, gente, começa a ventar, fica uma dificuldade. Faz parte. Bom, mas então voltando a transição para o Breathless. Então, primeiro eu começo pelo trabalho de chão. Eu testo os comandos do chão, vejo se ele entende bem o parar, o recuar, nas curvas. Peço alguma coisa de curvatura lateral, tento ensinar alguns movimentos laterais, porque isso vai me mostrar como está o equilíbrio daquele cavalo e como está essa resposta dele às ajudas. Quando está tudo bem, como eu tenho bastante experiência, geralmente eu já monto sem embocadura mesmo. Mas se algum cavalo que eu vejo alguma dificuldade maior e eu acho que vou ter algum tipo de problema, aí eu tenho duas opções. Ou eu vou por partes mesmo e espero o tempo desse cavalo até eu achar que ele está pronto para ser montado. E aí começa ele montando no redondel, no ambiente mais fechado, testando os comandos, para depois passar para uma pista maior e sempre fazer passo a passo de forma que isso seja seguro tanto para mim quanto para ele. A outra opção é eu usar em alguns momentos a embocadura, ver como que ele reage e o que está acontecendo ali. Se eu tenho algum caso, um cavalo que eu preciso montar logo por algum motivo, eu posso fazer isso, eu monto com a embocadura, vejo como tá, se tá tudo bem, eu faço a transição, já tiro. E para mim é muito fácil de sentir o cavalo se eu consigo montar ele sem embocadura ou não. Isso tanto do chão quanto montado. Mas se você tem dúvidas, faz todo esse processo. Primeiro faz bastante trabalho de chão, depois vai montar no redondel, depois se você quiser pede para alguém te rodar na guia, na pista, vai fazendo só o passo, depois pede ao trote aos poucos, e sempre tomando cuidado que o cavalo ele vai te avisar quando se ele começar a ficar muito agitado, se você vê que ele começa a se estressar por algum motivo, para, desce, começa de novo. Os cavalos avisam muito a gente, eles avisam o que vai acontecer. Tem vários sinais que eles demonstram antes de dar algum problema. Então, é isso que eu priorizo fazer com os cavalos que chegam aqui para mim. Até hoje eu não tive. Eu tenho 2 cavalos que eu uso a embocadura de vez em quando. Mas a maioria isso é bem tranquilo. Eu não preciso focar muito na transição, porque a equitação é a mesma. Então, se você tem a habilidade, se você tem o feeling, se você tem o timing, isso vai ser fácil. E quando você está começando, às vezes não é tão simples, mas conforme você for evoluindo, isso vai ficar muito fácil para você e não vai ser um bicho de 7 cabeças. Perfeito. Aqui tem uma pergunta: a idade do cavalo pode influenciar nessa transição? Não digo o que pode influenciar é o treinamento que ele teve ou não. Acho que a idade, pontualmente, idade por maturidade física, fisiológica, não. Eu acho que o treinamento que ele teve anterior, sim.
se ele tem alguma lesão, se ele tem algum trauma, se ele tem algum problema. Isso sim vai mudar na hora de você treinar, mas a idade em si, eu acredito que não. E o treinamento, quando a gente pensa de um potro que vai ser iniciado, por exemplo, ele é basicamente o mesmo de quando a gente treina um cavalo para utilizar embocadura ou tem alguma diferença importante? Não, é a mesma coisa. Tanto é que a maioria dos domadores, dos treinadores, todos domam cavalo sem embocadura. A embocadura é uma coisa acrescentada depois. Então, a maioria das pessoas, na verdade, acho que todas as pessoas que eu já vi domando cavalos, nenhuma delas usa a embocadura na doma, na parte inicial. Então, elas incluem a embocadura um pouco depois. Então, se você quer manter o cavalo sem embocadura, o que você vai fazer é manter ele sem a embocadura. E aí você pode variar modelos e materiais conforme a necessidade do treinamento, que isso pode ir variando ao longo da vida do cavalo. Quando você vai pedindo coisas mais elaboradas e tudo mais, às vezes você escolhe outros modelos para transmitir a informação do jeito que você quer. Uhum. E falando, a gente teve mais uma pergunta sobre a transição, né, do cavalo que usa embocadura para o cavalo que vai deixar de usar, né? Se você como escolher o melhor material para cada cavalo. Então, um side pull, um hackamore ou outro tipo de embocadura, como que você faz essa escolha? Baseado em quê? Tá. Eu geralmente o mais indicado para começar a ensinar o cavalo a equitação sem embocadura são aquelas embocaduras mais simples, que fazem só pressão. Então, o cabeção e o side pull. Acho que tem mais uma que eu estou esquecendo. Então, basicamente, o cabresto. O próprio cabresto ele pode ser usado para montar também. Então, a princípio, se usam essas, porque são as mais simples e as mais fáceis do cavalo entender o que está acontecendo. E aí, conforme isso for evoluindo, você pode passar para outras ferramentas. Se eu tenho um cavalo que não respeita muito essa pressão dessas ferramentas mais simples, aí sim eu penso em usar alguma ferramenta que faça um pouco de compressão, como o LG, que tem uma argolinha que faz um pouquinho de compressão. Porque às vezes eu tenho um cavalo de 1,75 m que eu vou trabalhar, ele é muito forte e às vezes isso, com essa pressão, ele vai acabar sendo mais claro e ela entender melhor. Mas eu tento ir da mais simples sempre para mais elaborada. E eu testo a mais simples, se eu ver que eu preciso de um pouco de outra coisa, aí eu vou para uma que tem compressão e mais para frente as que tem alavanca. Mas as que tem alavanca eu deixo para casos específicos e para fases do treinamento bem específicos. Porque o mecanismo de ação dela é mais difícil de entender. Então a pessoa tem que ter um pouco mais de habilidade na hora de pedir em curvatura lateral, movimentos laterais e tudo mais. Isso quando eu falo de trabalhar realmente engajamento, autossustentação, movimentos laterais, cavalo de passeio, que você não vai exigir tanto assim da biomecânica dele, tudo bem você usar um hackamore, se você não se dá muito bem com side pull, desde que você tenha noção da pressão que você está exercendo ali nas rédeas, para acabar não abusando daquela ferramenta também. Perfeito. Qualquer cavalo pode ser montado sem embocadura? Olha, eu acho que nada é impossível. Possível sempre é. Qualquer cavalo vai poder ser montado? Sim, com certeza. A questão é se você tem a habilidade para isso, para ensinar um cavalo problema, por exemplo. Vai demandar mais habilidade, mais tempo, mais paciência. Então é possível? Sempre é possível, mas em alguns casos não é inviável. E se não for viável, eu não vejo problema. Você vai parar de montar? Você vai aposentar o cavalo? Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que porque você não consegue montar aquele cavalo sem embocadura, você não vai montar nunca mais? Não precisa, sabe? Eu acho que não tem necessidade. Mas acho que com ajuda, com alguém te ajudando, alguém te ensinando, tempo, paciência, estudo, treino, eu acho que é sempre possível, sim.
E se a gente pega, por exemplo, algumas ferramentas que realmente são, que fazem mais ação, como por exemplo o hackamore, pode chegar também a machucar o cavalo, assim como as embocaduras, se for mal utilizado? Isso é uma coisa que eu ouço bastante. O hackamore é meio mal visto, assim, na comunidade equestre. Existem hackamores que são, sim, muito fortes e até um pouco abusivos, como, por exemplo, a professora. A professora seria um tipo de hackamore. Na verdade, hackamore, o termo hackamore vem de um termo em espanhol que é hakma, que significa cabresto. Então, o hackamore por si só é um tipo de ferramenta. E aí a gente começa a associar esse hackamore com aquele hackamore mecânico, com a perna longa. Mas não é o tipo mais comum, não é o tipo que a gente usa mais. Porque se eu tenho uma pressão excessiva, também já sai de todos esses princípios que eu estava falando aqui antes. E mesmo assim, se eu comparar um hackamore desses com perna mais longa, se eu comparar isso com um freio, com a mesma perna, com a mesma quantidade de alavanca, eu acho muito melhor usar um hackamore do que um freio desse. Porque o hackamore vai estar fazendo essa compressão no focinho, né, no chanfro e na mandíbula, e um freio está fazendo essa pressão na língua, nas barras e no queixo do cavalo. E é uma região muito mais sensível, uma região que a gente não está vendo se está machucando ou não, porque se assa, se acontece alguma coisa no chanfro, você vê, dentro da boca, pouca gente olha a língua do cavalo, a boca do cavalo depois que treina. Então, eu acho um pouco engraçado esse preconceito, tipo, hackamore machuca. Tá, mas o hackamore às vezes é muito mais leve do que a maioria dos freios. Então, claro, toda ferramenta pode ser usada errado e pode ser abusada, mas eu acho que esse preconceito contra os hackamores tinha que se perder um pouco, porque é uma ferramenta muito útil, principalmente quando você fala de uma equitação beatless mais avançada. E é muito interessante para alguns cavalos. Na verdade, qualquer embocadura com alavanca, ela foi criada para que o cavaleiro faça a mesma coisa com menos movimentação. Então, não é que ela foi criada para ser mais forte, ela foi criada para o cavaleiro fazer a mesma coisa com menos ajuda. Então, ela é feita para um cavaleiro mais experiente fazer a mesma coisa com mais habilidade e menos pressão, né? Os freios, eles não foram feitos para ser mais forte que o bridão. E geralmente é o caminho que as pessoas tratam. Meu cavalo não para, traçam. Meu cavalo não para com um bridão, eu vou pôr um freio. Mas não foi para isso que eles foram criados. Eles foram criados porque é outro mecanismo de ação e foram criados para que o cavaleiro se movimente menos na sela. Numa guerra, ele conseguia segurar a espada com uma mão e só as duas rédeas com a outra. E não para ser uma coisa mais forte. Eu acho que se você tem um problema com uma ferramenta como um bridão, não passe por uma mais forte, porque senão ela não vai resolver o seu problema. E aí cada vez você vai ter que escolher coisas mais fortes, e isso vai virar uma bola de neve. Porque talvez o problema não é a ferramenta, né? É o cavalo que é assustado, é o cavalo que tem algum trauma, né? Alguma coisa assim. É você que não está sabendo fazer da forma correta. Então, esse feeling que você falou, né? Esse sentir o animal e se sentir, né? Eu acho que é a parte mais importante para conseguir atingir isso, né? De trabalhar sem embocadura. Eu acho que é o sentir Sim. mesmo, né? Com certeza, é a técnica. Nada substitui a boa equitação, né? Sim. Com certeza. E você, na sua opinião, é possível engajar o cavalo sem embocadura? Sim. Essa pergunta gera um pouco de polêmica. Tem bastante gente que acredita que você só consegue engajar o cavalo em altos graus de reunião com a embocadura. Eu vou falar o que eu acredito, mesmo porque eu não tenho nenhum cavalo de alta escola que faça piaffe nem passagem para falar com tanta propriedade assim. Mas a gente vê pessoas fazendo, então é possível? É possível, porque tem gente fazendo, então é possível. E eu fico pensando no porquê não, no porquê não seria possível, né? Quando você aprende a usar a biomecânica do cavalo,
no treinamento e usar o funcionamento do corpo dele para trabalhar cada vez mais a coluna e de uma maneira mais saudável, você consegue fazer isso sem embocadura, sim. Não vejo problema nenhum, não vejo um porquê não. E às vezes entra naquela questão que a gente estava falando de exigências, né? Tipo, de você pedir para o cavalo alguma coisa que ele não esteja tão preparado para te oferecer. Então, se você pede muita, sei lá, flexão, engajamento, reunião, e você não está impondo isso a ele com uma ferramenta mais forte, às vezes ele não vai fazer. Mas é porque não é possível? Não, às vezes é porque ele não está preparado ainda. E talvez, provavelmente, ele vai chegar lá, numa hora, num momento ou outro. Talvez o caminho seja um pouco mais longo, mas eu acho que é possível sim, com certeza. Entendi. E uma outra dúvida, quando a gente fala do beatless, né, a gente não está falando, né, e de usar cada vez menos ajuda e de se comunicar melhor com o cavalo. Eu acho que é uma questão muito mais profunda do que simplesmente o uso ou não da embocadura. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as outras ferramentas que a gente tem, como, por exemplo, o chicote, a espora, etc. Né? Tá, com certeza, eu acho que a primeira ajuda, a ajuda mais importante é a nossa mente, é a nossa tranquilidade, é o que a gente está pensando. Isso a gente vê muito. Depois que você, cavaleiro, já tem o feeling daquele exercício e tem aquilo na sua cabeça, para você pedir fica muito mais fácil. Alguém que está aprendendo aquilo que você vai pedir, até ela ter aquilo na mente dela, demora um pouco mais. Então, a primeira coisa é você ter a sua mente preparada para pedir as coisas. Depois vem todas as outras ajudas de corpo e assento e perna. Você pode fazer muita coisa só com isso. Tanto é que, até se vocês quiserem dar uma passadinha lá no meu canal, tem um vídeo com a Dominique que a gente monta sem nada. Sem cordel, sem cabeçada, sem nada. E ela entende os meus comandos. Por quê? Porque é o que eu estou pensando, é o que o meu corpo está passando para ela em relação à tensão e relaxamento, é a posição do meu corpo em cima dela, o que eu estou fazendo com o meu assento, com as minhas pernas. Então, só disso a gente já tem muita informação que a gente pode passar para o cavalo. E se a gente for consistente, as rédeas vão ser aí uma ajuda a mais. Então, dá para fazer muita coisa só com o corpo, com o assento. Tanto é que tem alguns esquemas de porcentagem que eu já vi o pessoal fazendo, de que a ajuda de rédea é 20%, 30%, no máximo, às vezes até menos, 10%, 15%. Todo o resto é o resto do seu corpo, né? Isso vai variar, claro, conforme a modalidade equestre, o tipo de exercício que você está fazendo. Mas a rédea e o que está acontecendo ali na boca do cavalo é consequência de todo o resto, né? Então aquilo te mostra o que está acontecendo, os problemas, e não é a causa. Então, se você for na boca, às vezes você ignora todo o resto que tem que vir antes, né? Em relação a treinamento. De novo, a gente acaba voltando na questão de que a gente tem que primeiro exigir de si próprio, saber que você está fazendo a sua parte, né? E não exigir só do cavalo ou exigir da embocadura que ela faça o trabalho por você, né? Ou tentar fazer a força, né? Ou coisa do tipo, né? Então, é muito mente dos dois funcionando junto. Sim, com certeza. Eu acho que os cavalos eles são muito fortes. Se a gente começa a tentar medir força, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que ir para a comunicação, tem que ser uma ferramenta de comunicação e não de controle, né? De obrigar. Você tem que pedir e se você ensinar ele a responder o que você está pedindo, aí isso vai evoluir cada vez mais. E eles são bem sensíveis, né? Então eles percebem muito rápido, muito fácil, né? Sim. É só ter um pouquinho de paciência. Os cavalos que eu tive mais dificuldade de condução, todos eles tinham algum outro problema grave por trás, de
físico, eu digo, ou físico Sim. ou mental, mas a maioria físico. Então, esses dois cavalos que eu já trabalhei, que eu tive mais dificuldade no começo, os dois tinham problemas sérios de coluna. Uma égua de lombar e outro cavalo de cervical. E quando você resolve esse problema de dor e faz um treinamento funcional e resolve aquele problema, nossa, vira outro cavalo. Sim. Tanto é que essa égua que eu tô comentando, a Popcorn, eu tenho uma foto saltando em 45 com ela de sair de pool, como se ela não estivesse fazendo nada. Uma coisa que antes ela não fazia de jeito nenhum. Muito bom. É, Bom, eu acho que acho que as foram as perguntas. perguntas acabaram. A gente também está com o nosso tempo quase esgotado, a gente tem um pouquinho mais de 3 minutos. Então, eu queria te agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade. Falta a minha Pode falar. surpresa. Manda! Manda! Então, eu tenho uma surpresa aqui para vocês que participaram. Eu preparei uma apostila sobre Beatless, então eu vou passar aqui o link para vocês anotem aí. E aí, entrando lá no site, dá para baixar o PDF. Então, o site é www.fazendaconcorde.com.br/Beatless. Mu, se você conseguir digitar aí, é www.fazendaconcord.com.br/Beatless. Vocês vão entrar lá, vai ter um link com o PDF que aí vocês vão poder baixar. E tudo isso que a gente conversou tá um pouco lá. Acho que tem até algumas informações a mais. E se vocês tiverem mais dúvidas também, me mandem, que a gente vai tentando discutir depois. Ah, sim, pode mandar pra gente também, que a gente repassa pra você, sem problema nenhum. Quem tiver qualquer dúvida, Tá fixado aí para todo mundo o link também. Tá? A gente vai Tá, até testem aí o enrolar um link. pouco mais para todo mundo não, e poder copiar e colar. a gente põe, faz uma publicação depois, a gente sempre faz, e aí a gente põe lá o site também. Então, quem perdeu vai ter Isso. na nossa publicação no feed. Perfeito. Isso, testem Tá, aí, então. se por acaso não estiver funcionando, qualquer coisa vocês me avisam que eu dou uma olhada. Mas eu testei e Perfeito. parece que tá funcionando. Perfeito. Perfeito, Qualquer Má. problema a gente avisa. Então, muitíssimo obrigado. Foi muito esclarecedor. Acho que é mesmo. um tema importante, é uma tendência que vai, como você falou, tem aumentado e vai aumentar cada vez mais, né? Tudo que é relacionado a bem-estar animal tem crescido muito nos últimos anos e com certeza vai crescer. Queria te parabenizar pelo seu trabalho, você é uma das pioneiras nessa área. Além de grande amiga minha, tenho certeza que é muito competente no que faz e torço muito para que Obrigada. tudo isso cresça bastante num futuro bem próximo, tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço aí o convite. Obrigada. Imagina. Obrigada, Má. Então, obrigado Tchau, a tchau, todo Tchau, mundo que tchau. Obrigada. assistiu. A gente vai encerrando por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode também mandar para a gente que a gente encaminha para a Marina. Tá ótimo. Tchau, tchau.